ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como passava e eu com a multidão de um povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e o meu Deus. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembra-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Misbá. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigaram-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei, a Ele o meu auxílio e o meu Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, por sempre fazer em nosso meio, segundo as suas proezas, segundo as suas maravilhas. Amados, passamos por momentos, muitas das vezes, preocupantes, momentos que muitas das vezes nos preocupam, momentos que muitas das vezes nos colocam em xeque até a nossa fé. Amados, mas com todas essas coisas, com todas as dificuldades, aprendemos algo muito importante, né, nessa passagem com Davi. Porque assim como uma corça, ela anseia pelas águas, assim como ela busca por as águas, pelas torrentes das águas, pelas fontes, sabe por quê? Porque ela não bebe, não é de qualquer água que a corça, ela se alimenta, não é de qualquer, mas ela consegue sentir o cheiro, sabe, das águas a quilômetros, e assim busca diligentemente até encontrar. Não é só para matar, não é só para saciar a sua sede, mas também como se lavar, porque o cheiro da corça chama a atenção dos demais predadores. Queridos, com tudo que nós enfrentamos, com tudo que nós passamos, temos que ter certeza de uma coisa: buscar a presença do Senhor para nossas vidas. Buscar a presença do Senhor diligentemente, para que assim possamos ser abençoados, para que assim possamos enxergar o caminho que nos leva até o Senhor. A minha alma, ela anseia por Deus, e por mais que você escute, por mais que você ache que a situação ela está ruim, querido, Deus ele ainda está movendo, Deus ainda está trabalhando, querido. Deus está trabalhando. Então, que venhamos colocar o nosso coração no Senhor, que venhamos profetizar vida de Deus em nosso ser, venhamos simplesmente profetizar coisas boas, coisas novas da parte do Senhor sobre as nossas vidas, querido, e assim venhamos buscar essa presença, e assim nós venhamos buscar essa presença do Senhor para nossas vidas, para perto de nós, e é como bom poder estar na presença do Senhor, adorando ao Senhor, magnificando ao Senhor, né, por tudo que Deus ele tem feito, que Deus ele tem realizado. Deuteronômio capítulo 16, verso 16 diz da seguinte forma, que todos os homens deveriam comparecer pelo menos 3 vezes na casa do Senhor, para adorar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para receber a palavra do Senhor, para assim o adorar, para assim bendizer o nome santo do Senhor. De uma coisa eu falo, olha, é necessário que vocês estejam na minha presença,
para que o quê? Sejam fortalecidos, ou seja, para que a palavra de vida possa gerar vida em vocês. Querido, a palavra do Senhor está gerando vida em nós. A palavra do Senhor está gerando vida em nosso coração, está gerando vida em nosso meio. Queridos, então que nós possamos nessa noite, assim, rasgar o nosso coração para o Senhor, pedir para o Senhor, Espírito Santo de Deus, sopra sobre este lugar, sobre os 4 cantos deste lugar, meu Pai, e nos traz, meu Pai querido, a vida, a verdadeira vida com o Senhor, a verdadeira vida que te adore, a verdadeira vida que exalte o teu santo nome, Pai. E assim como a corça buscar, meu Pai, as águas, Pai, que nos banha, as águas que nos purifica, oh Deus, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus amado, por tua presença, te exaltamos, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, tu és um Deus bondoso, Pai. Pai, nós estamos na tua presença, Pai, sedentos, meu Pai, de ti, meu Pai, querido, assim, meu Pai, como uma corça, meu Pai, como salmista, Pai, nos dá esse exemplo, Pai, sabendo, meu Pai, querido, que a corça, ela procura diligentemente, meu Pai, pelas fontes das águas, meu Pai, querido, porque ela não bebe, meu Pai, em qualquer lugar, ela não bebe, meu Pai, que em qualquer parte do rio, tem que ser na fonte, meu Pai, tem que ser, meu Pai, querido, aonde está limpo, aonde, meu Pai, querido, traz, meu Pai, querido, pureza, meu Pai, querido, e é nessas fontes, meu Pai, querido, a qual, meu Pai, nós queremos, meu Pai, nessa noite beber, é dessas fontes que nessa noite, meu Pai, nós queremos provar. Meu Pai, nós não queremos tomar, meu Pai, beber em qualquer lugar, nós não queremos, meu Pai, flutuar em qualquer lugar, nós não queremos, meu Pai, querido, descer em qualquer lugar, Pai, mas nós queremos descer diante da tua presença, diante, meu Pai, do altar do Senhor, do mover do Senhor, meu Pai, do agir do Senhor, porque as suas águas, meu Pai, que nos limpa, as suas águas, meu Pai, que nos purifica, as suas águas, meu Pai, nos transforma, as suas águas nos limpa de todo pecado, de toda impureza, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós rendemos aos teus pés e clamamos por tua presença, pois estamos sedentos de ti, o Deus da minha salvação, o Deus Emanuel, o Deus Todo-Poderoso, a qual, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos permite lembrar dos momentos, meu Pai, a qual o Senhor tem, meu Pai, estabelecido em nossas vidas. Pai, nessa noite, nós queremos assim render aos teus pés, meu Pai, nós queremos, meu Pai, simplesmente nos colocar à tua presença. Deus, em nome de Jesus Cristo, como é bom poder estar na tua presença, como é bom poder estarmos na tua casa, te bendizendo, alegrando, meu Pai, bendizendo, meu Pai querido, naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor tem realizado, meu Pai, e nós podemos dizer que grandes coisas, meu Pai, tens realizado, meu Pai, em nosso meio, que grandes maravilhas tens realizado, meu Pai, em nosso meio, e isso, meu Pai querido, de uma forma, nos torna, meu Pai, cada vez mais alegres, meu Pai, em estar em tua presença, em saber que o Senhor faz, em saber que o Senhor age, em saber que o Senhor está trabalhando, em saber que o Senhor está transformando, meu Pai, em saber que o Senhor ainda está agindo, meu Pai, nesses dias a qual nós vivemos, e a tua graça, meu Pai querido, tem, meu Pai, nos fortalecido, e tem nos permitido andar, meu Pai, segundo a tua vontade. Pai, nessa noite, nós queremos assim, meu Pai, profetizar, meu Pai, Deus, vida com o Senhor, para uma nova vida, meu Pai, diante da tua presença, uma nova vida diante do altar e do agir do Senhor. E assim, meu Pai querido, como os israelitas, meu Pai querido, devido a, meu Pai, sua indebilidade, meu Pai, de distância em estar na casa do Senhor, em se reunir, mas o Senhor diz, meu Pai querido, na passagem, que 3 vezes, meu Pai querido, no período do ano, eles teriam que se apresentar diante da tua presença. Pai, assim para ouvir, assim para receber, assim para proclamar o teu santo nome. Pai, eu louvo ao Senhor, meu Pai, porque eu posso estar aqui, meu Pai, todas as vezes, eu posso estar aqui te bendizendo, posso estar aqui te adorando, meu Pai querido, porque aqui, meu Pai querido, que está jorrando, meu Pai querido, as fontes das águas, aqui é onde jorra, meu Pai querido, meu Pai, a palavra de vida eterna, aqui é onde que jorra, meu Pai querido, a restauração, aqui é onde que gera, meu Pai querido, novas vidas, meu Pai, na tua presença, e aonde crescemos e aprendemos da tua graça, no teu mover do teu Espírito Santo, Pai. E assim nós oramos ao Senhor nessa noite, pedindo, Espírito de Deus, fique à vontade, Pai, fique à vontade,
Pai, e transforma nosso coração. Muda, meu Pai querido, nosso coração. Meu Pai, dá-nos um coração, meu Pai, que adora o Senhor. Dá-nos um coração que busque o Senhor. Dá-nos um coração, meu Pai, que simplesmente, Pai, se quebranta, meu Pai, ante a sua presença. Meu Pai, mesmo em meio às circunstâncias, meu Pai, circunstâncias ruins ou circunstâncias boas, nos aquebrantamos e pedimos que a tua presença, meu Pai, entre em nós e faça parte da nossa vida. Assim oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Ministério de louvor neste momento. Paz do Senhor. Aleluia. Esse salmo, o qual o presbítero leu, é um salmo maravilhoso. E quando o Tiago deu o exemplo da corça, que bebe, né, diretamente da fonte, o Espírito Santo ministrava meu coração, né, algo sobre o rio de Deus. Este rio, né, ele está aqui. Esse rio, ele jorra diretamente do trono de Deus. E nesta noite, o Senhor te convida a mergulhar. Você que está na sua casa, o Senhor está te convidando a mergulhar neste rio. E assim, né, você será transformado, você será renovado. Porque aquele que bebe, né, de Deus, jamais torna a ter sede. Então que nesta noite você possa ansiar por mais de Deus, pela presença do Senhor na sua vida, né, na sua casa. Eu não sei, né, como está a sua casa, a sua família, mas o Senhor sabe. E o Senhor tem uma obra tremenda para os lares, para a cidade de Piraúba, eu creio em nome de Jesus. Nesta noite nós vamos louvar ao Senhor e que você possa adorar, porque neste salmo, né, o qual o presbítero leu, no verso 4, Davi vem falando, né, que ele juntava com a multidão e ia para a casa do Senhor. E ali eles adoravam o Senhor com voz de alegria. Está cansativo o dia? A semana está cansativa? Amém. Mas o Senhor tem te fortalecido. O Senhor não tem deixado faltar nada para sua casa. Então que você nesta noite venha agradecer ao Senhor. Se derramar na presença do Senhor. Entregar para Deus tudo. Não saia daqui sem entregar tudo para o Senhor, não. Sabe, as aflições que a gente passa. Outro dia no GCL dos adolescentes, eu falava para os adolescentes assim: meus queridos, tudo que a gente passa nessa vida, né, as provações que a gente passa aqui, não tem ninguém melhor que nos entenda do que Jesus. Porque Jesus, ele viveu aqui nessa terra, viveu como um homem e passou as provações, o qual a gente passa hoje em dia. E ele venceu. Então, se está difícil, a gente tem passado situações qual a gente não entende, qual a gente acha que não vai conseguir, converse com Jesus, porque Ele sim nos entende. Então que nesta noite você possa fazer isso. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Aleluia, Jesus. Nós
necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, quando perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque no reino o poder e a glória são seus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 1, olha o que vem dizendo. No capítulo 1, verso 3, vem dizendo assim: bendito o Deus, ó Deus, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O Senhor, Ele nos abençoou a partir do momento, né? Fomos adotados por Ele. Somos cordeiros com Cristo, amém? Amém? Você crê? Você é cordeiro com Cristo? E nós ganhamos o privilégio de participarmos, de ser privilegiados com as bênçãos o qual o Senhor tem nos concedido viver. E nesta noite eu te convido, como, né, o culto, né, é profético, né, o tema. Eu te convido a fazer um ato profético. Você crê que um dos privilégios qual o Senhor te concedeu é autoridade em Cristo? Você crê nisso? Então, nesta noite, eu te convido a fazer um ato profético. Você vai profetizar para a vida do seu irmão que está aí do seu lado, né? Não precisa você ficar perto, mas estende as suas mãos para a vida do irmão que está do seu lado. E você vai profetizar para a vida dele. Vai profetizar bênçãos espirituais, materiais. Nesta noite, você tem autoridade. A autoridade de Deus que está sobre a sua vida nesta noite. Você irá abençoar o seu irmão. Não só o seu irmão, mas toda a família, todo o lar dele. E tudo que ele necessita nesta noite. É sério isso, meu querido. Deus, Ele quando nos concede autoridade, o que nós temos feito com essa autoridade, qual o Senhor tem nos concedido? Nós
nós temos usado essa autoridade para abençoar vidas ou para amaldiçoar. Que nessa noite você venha usar essa autoridade qual o Senhor te dá para abençoar vidas, para levar uma palavra de vida e não palavra de morte. Mas que você possa ter sempre uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para o necessitado, porque precisa. Temos vivido tempos difíceis e pessoas estão aí atrás de respostas. Mas nós, como igreja, o que temos feito? Se o Senhor tem nos dado autoridade, o que temos feito com essa autoridade, qual o Senhor tem nos concedido? Que possamos fazer a diferença nesse tempo. Não é mais momento de ir dormir, é tempo de despertar. O Senhor nos chama, desperta, igreja, desperta. Então vamos fazer o que o Senhor tem nos chamado para fazer. Você crê que a vida do seu irmão vai ser transformada através da unção, o qual o Senhor tem derramado sobre a sua vida? Eu creio. Eu creio. Porque o Deus ao qual eu sirvo, Ele é um Deus que não falha. Ele é um Deus que promete e cumpre. Ele não é como eu e você, falho, mas Ele é perfeito. E que as bênçãos do Senhor nesta noite, ela venha se derramar sobre cada vida nesta noite. Amém? Vamos louvar. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Oh, aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos E os filhos de seus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações da família e seus filhos e os filhos de seus filhos, e a bênção
até 1000 gerações da família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Da família e seus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção gerações da família e seus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu choro, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Senhor, quebra, Pai, todas as correntes, ó Deus, que tem aprisionado, Senhor, vidas. Senhor, vidas, Pai, que estão, ó Deus de poder, nos vícios das drogas, Senhor, na prostituição, Pai, que tem levado, Senhor, uma vida de engano, ó Deus de poder, uma vida de aparência, Senhor. Os 4 cantos dessa cidade, Senhor, eu entrego a Ti, pois creio que somente o Senhor pode mudar a história, Senhor, ó Deus, nesta cidade. Só Tu, Senhor, tens o poder de mudar, Senhor, a história da humanidade, Senhor. Quanto ódio, Pai. O ódio tem consumido, Senhor, vidas, Pai. Vidas presas, Senhor, ó Deus de poder, a fantasias, Pai. Vidas procurando respostas, Senhor, ó Deus de poder, em lugares onde não vão encontrar. Mas somente o Senhor pode dar, Pai, a resposta, pois Tu és a resposta. Senhor, aqui estamos, ó Deus de poder,
fazendo esse ato profético, Pai, pois cremos, ó Deus de poder, no Teu amor, ó Deus de poder, na Tua graça, Senhor, que se derrama por nós. Então trabalha, Senhor, transforma, Pai. Que quando, ó Deus de poder, o Senhor nos chama, Senhor, o Senhor tem nos chamado para uma boa obra, Senhor, para anunciar, Senhor, ó Deus de poder, o Teu Evangelho, a Tua palavra. Senhor, coloca em nós o desejo, Senhor. Coloca em nós, Pai, o desejo, ó Deus de poder, de ir de encontro, Senhor, ó Deus de poder, com essas vidas, Pai, que se encontram necessitadas. Porque um dia, Senhor, ó Deus, estávamos lá, e o Senhor usou vidas, Pai, para nos apresentar, ó Deus de poder, o Seu amor. Um amor que transforma, um amor que liberta, que traz de volta a vida. Oh, aleluia. Então, Pai, eu declaro nesta noite que Piraúba é do Senhor. Eu declaro nesta noite que Piraúba pertence a Ti, Senhor. E que as Tuas bênçãos, Senhor, esteja sobre cada lar, Deus, que nos ouve. Cada lar, Senhor, Deus de poder, que está nos ouvindo nesta noite. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Vai de encontro. Muda a história, Senhor, ó Deus de poder, nessas vidas. E que elas possam ser, ó Deus de poder, constrangidas pelo Teu amor, Senhor. Jesus, toma, Pai, em Tuas mãos. Nessa noite, Senhor, Pai, quero orar também pelos ofertantes, ó Deus de poder, dizimista da Tua casa. Senhor, eu entrego cada vida, Senhor, ó Deus de poder. Agradeço, Pai, por cada um, ó Deus de poder, que aqui se encontra. Pelas portas, Pai, o qual o Senhor tem aberto, ó Deus, tem mantido aberta, Senhor. Pai, pelo, ó Deus de poder, meu Pai, a dispensa cheia, Pai, dos Seus filhos, Senhor. Porque mesmo, ó Deus de poder, em dificuldades, ó Deus de poder, o Senhor, ó Deus de poder, tem permanecido fiel a nós. Mesmo sendo infiéis. Mas, Senhor, ó Deus de poder, eu peço, Senhor, como nós cantamos aqui, que as Suas bênçãos, Pai, esteja sobre os Seus filhos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, ó Deus de poder, a casa de cada um, a parentela, Senhor, ó Deus. Vai de encontro, Senhor. E que não deixe nada faltar, Senhor, para os Seus filhos. Toma a saúde dos Seus filhos, Pai, em Tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, ó Deus de poder, suprir todas as necessidades, Senhor, ó Deus de poder, eu peço nesta noite. Em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar, ofertar ao Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém, estamos montes, assim é o Senhor, em volta do Seu povo. Autoridade e poder, o domínio em Suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é povos, ali-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as
Senhor, em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e dão as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Aleluias. Sem Jesus não dá, não tem como, né, sobreviver, né, sem Jesus. Amém? Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Glorificado seja a tua presença. Exaltado, Pai, seja a presença do Senhor neste lugar. Vem com o teu Espírito, Pai. Vem com os ventos do teu avivamento sobre, meu Pai, as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja. Pai, traz renovo, traz restauração. Pai, Deus, traz, meu Pai querido, nova percepção, meu Pai, da tua presença. Meu Pai, Deus, sopra sobre nós, meu Pai querido, o teu fôlego, o teu Espírito, Pai. Deus, um Deus, meu Pai, que com apenas 4 palavras, meu Pai, fez tudo que está em nossa volta. Um Deus que com 4 palavras, Pai, fez o mundo. Pai, fez os céus, fez a natureza, fez a separação, fez a divisão. Pai, fez a claridade. Pai, com apenas 4 palavras, criaste, formaste tudo. Pai, e com amor, meu Pai, Deus nos trouxe a vida. Com amor nos deu esse privilégio de estar na tua presença. Deus, o Senhor Pai nos fez segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, para, meu Pai, zelarmos, meu Pai, não só das coisas que criaste, meu Pai, mas do elo, meu Pai querido, Deus, a qual o Senhor, meu Pai, assim fez, para que mantêssemos, Pai, a comunhão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa nos conduzir, e que o teu Espírito possa nos envolver, Pai. Deus, neste momento, ao ouvirmos a tua palavra, Pai, pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, possa conduzir, meu Pai, a tua palavra, meu Pai, e assim como uma flecha ao nosso coração, venha atingir-nos, meu Pai, nessa noite. Meu Pai, assim nós oramos e pedimos ao Senhor, Pai, que a sua presença, ela é real, ela é indispensável, meu Pai, em nosso meio. Usa, meu Pai, a tua filha, usa a tua serva, meu Pai, que estará trazendo a tua palavra. Meu Pai, abençoe, meu Pai, a vida da nossa irmã Damis. Que o Senhor possa usar a tua filha, meu Pai, da forma, do jeito que achares. Meu Pai, só peço que o teu Espírito Santo possa, Pai, ter liberdade, meu Pai, que no coração da tua filha, e ela possa se colocar, meu Pai querido, na brecha, meu Pai, para assim ser usado, para assim transmitir, meu Pai, Deus, a voz do Senhor, meu Pai, em nosso lugar, e trazendo, meu Pai, em nossas vidas, e trazendo nas vidas daqueles, meu Pai, que estão assistindo, meu Pai, uma vida, meu Pai querido, renovada, uma vida transformada, meu Pai, dentro da palavra, dentro do contexto, meu Pai querido, que é o Senhor, que é Jesus, e o teu mover, meu Pai, venha soprar em nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai.
Amém e amém, Pai. Aleluia. Irmã Tamires. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a estarem abrindo a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do verso 32, quem for encontrando vai se colocando de pé, glorificando ao nome do Senhor, exaltando ao nome dEle, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Glória ao Senhor, o céu te adora, proclama a glória, pois ressuscitaste. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32, diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, a qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dê saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram todos que habitavam em Lida, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia das boas obras e esmolas que fazia.
E aconteceu naquele dia que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. E Lida era perto de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. E quando chegou, os levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelhos e orou. Então voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia! Amém. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Deixa por enquanto aqui só a Sarinha, depois eu vou chamar vocês de novo, tá? Muito obrigada. Irmãos, Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, começa narrando a conversão de Saulo. E a partir do versículo 32, vem contando essa história que Pedro, ele vai numa cidade fazendo a obra do Senhor, aquilo que o Senhor já havia lhe ordenado. Ele vai para a cidade de Jope, e ali ele cura, pelo nome de Jesus, um paralítico. E naquela região, muitas almas se converteram através da vida de Pedro, porque eles viram, foi nítido e imediato a cura daquele paralítico. E aí no versículo 36, começa narrando a história de uma mulher que a Bíblia chama de discípula. Algumas versões a Bíblia vem dizendo que ela é discípula. E essa mulher, a missão dela, o propósito dela era ajudar naquela época as viúvas, os necessitados, costurando roupas para eles. E um belo dia, aquela mulher, aquela discípula, chamada Tabita ou Dorcas, ela adoece e morre. E os discípulos, os crentes daquela época, sabendo que Pedro estava na região, manda chamar Pedro para ir ao encontro daquela mulher. E Pedro chega e encontra as viúvas chorando, olhando a roupa que aquela mulher já tinha feito para elas e chorando perto do corpo. E então Pedro pede que todos que estavam naquele ambiente saíssem do quarto, e ele ajoelha, ele ora, e ele dá uma palavra para aquela mulher. Ele fala: Tabita, levanta-te. E imediatamente aquela mulher se levanta e se senta na cama. Agora eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia e acompanhar comigo Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, uma história bem conhecida, que é a ressurreição da filha de Jairo. E diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sares viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito e com muitos médicos, e despedindo tudo quando tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que
a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram os principais da sinagoga, a quem dissera: chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfadais mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam. Entrou aonde a menina estava deitada e tomou a mão da menina e disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aleluia. Nessa história fala de um homem chamado Jairo, e ele chega para Jesus e ele vai ter com Jesus, ele vai pedir ajuda para Jesus. Uma grande multidão, está dizendo aqui, uma grande multidão apertava Jesus, todo mundo queria estar perto dele. E aquele homem chega e pede socorro para Jesus. Fala: Jesus, minha filha está lá em casa, ela está morrendo. E aí Jesus, ele vai até a casa de Jairo, mas no meio do caminho tem a mulher do fluxo de sangue, né? E aí Jesus para dar atenção àquela mulher. Enquanto isso, Jairo estava esperando. E Jesus fazendo a cura da mulher do fluxo de sangue, profetizando sobre ela a saúde e dando a ela a salvação. Tem algumas versões que diz que enquanto ainda Jesus estava falando, chega alguém, interrompe Jesus e fala para Jairo assim: não perturbe mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Jesus vira para o Jairo e fala assim: não temas, crê somente. Jesus vai até a casa de Jairo. E Jesus encontra na casa de Jairo um alvoroço, um chororô, porque aquela menina já estava morta. E todo mundo desesperado. Chega Jesus, fala que a menina apenas dorme e eles ainda riem de Jesus. E o que me chama a atenção é que quem foi com ele, quem ele chamou? Pedro, Tiago e João. E aí Jesus pede para que todos saíssem da casa e ficasse apenas os pais da menina, Pedro, Tiago e João. E aí ele vira e fala para a menina: Talita cumi, menina, levanta-te. E aquela menina imediatamente levanta e começa a andar pelo quarto. O que tem, Tamires, a ver as duas histórias? Uma é Pedro, Jesus já havia morrido e ressuscitado, e a outra é Jesus. E a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração nessa noite, diz: quem nós temos sido? Discípulos ou fãs? O fã é aquele que admira aquilo que Jesus fez. É aquilo que prega aquilo que Jesus fez, mas nunca viveu uma experiência como Jesus viveu. O discípulo não, o discípulo ele quer fazer e ser como Jesus. O discípulo ele quer mais. Ele fala: Senhor, se eu tivesse mais tempo para fazer a tua obra. Ah, Senhor, se eu tivesse mais condições de fazer a tua obra. Se eu tivesse mais recursos para fazer a tua obra. O discípulo ele tem vontade de fazer a obra de Deus. O discípulo ele profetiza. Ele libera palavras, como a Lorena disse aqui na ministração, ele libera palavras de bênção. O discípulo, ele quer ser e ele é igual a Jesus.
O fã, ele não consegue fazer isso. O fã, ele vive de méritos de outras pessoas. Ele vive mostrando aquilo que ele não fez, mas Jesus fez um dia, mas ele não tem as experiências, porque ele somente admira. O discípulo, ele pega e faz. E nessa noite, eu quero te mostrar que Pedro, ele era um discípulo. Jesus, ele, quando ele entra naquela casa de Jairo, ele pede que todo mundo que estava na casa saísse. Eu imagino Pedro, quando ele chega na casa da Tabita, ele olha para aquela situação, vê aquelas viúvas chorando, e ele se lembra de lá de trás, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E ele tem duas opções. Ele fala: eu posso ser discípulo e fazer aquilo que ele me ordenou fazer, porque ele falou que eu faria obras maiores do que ele. Ou eu posso ser um simples fã e sentar e ver o corpo daquela mulher deitada e não decretar sobre ela uma palavra para ressuscitar aquela mulher. Mas Pedro, naquele momento, ele olha e ele fala: eu vou ser como o meu mestre. E ele tira todo mundo, assim como Jesus fez na casa de Jairo, ele tira todos daquele quarto. Ele ajoelha e ele fala as palavras que Jesus falou para Talita cumi, menina, levanta-te. E ele vira e fala: Tabita, levanta-te. Porque ele segue o mestre. Ele é discípulo. Ele é discípulo que segue o mestre. E exatamente o que Jesus fez, Pedro naquele momento fez também. Pedro decidiu ser discípulo. Eu não vou pregar, até por causa da hora, eu não vou pregar há muito tempo. Tinha muitas coisas para falar. Mas eu quero te dizer que nessa noite Deus está chamando discípulos neste lugar. Hoje é quinta profética, meu irmão. Da tua boca sai palavras de bênção. Da tua boca sai palavras que podem ressuscitar mortos, que pode curar enfermos. Da tua boca sai a palavra que decreta a tua vitória. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua dificuldade. Todos nós passamos por alguma coisa um dia. Talvez a tua dificuldade seja no teu trabalho, talvez a tua dificuldade seja na tua família, no teu marido, teu filho. Talvez a tua dificuldade seja uma dificuldade financeira ou algo na sua saúde. Mas Deus te diz nessa noite: profetiza. Abre os teus lábios e começa a profetizar. Começa a falar: levanta. Levanta-te, ressuscita, ressuscita sonhos, ressuscita planos, ressuscita projetos, ressuscita ministérios nessa noite. Começa a profetizar na tua casa: Senhor, ressuscita o meu marido, ressuscita a minha esposa, ressuscita os meus filhos. Deus tem a palavra liberada de vitória para nós nessa noite. Começa a profetizar na tua casa, irmão. Começa a profetizar aqui dentro da igreja. Estenda a mão sobre essa igreja e fala: Senhor, eu profetizo uma igreja abençoada. Eu profetizo um ministério abençoado neste lugar. Assim como Pedro foi um discípulo de Jesus e andou nos caminhos do Senhor e fez a vontade dele, igualmente Jesus fez com Jairo, Pedro fez com aquela mulher. Que nós possamos seguir os passos de Jesus. Que em nós venha arder o desejo de estar dentro desta casa, de colocar o nosso joelho no chão e profetizar sobre a nossa casa bênçãos do Senhor, como foi cantado aqui hoje. Profetizar para a vida dos nossos irmãos bênçãos do Senhor derramado na vida deles. Meu pai fala que tem um pastor que fala: eu sou abençoado para abençoar.
E eu sou abençoado para te abençoar. Você é abençoado para me abençoar, irmão. E é juntos, é unidos que o Senhor nos quer. Então eu te peço, coloca sobre os seus pés nessa noite. Se coloque sobre os seus pés. Vamos nessa noite. Algo está no seu coração. Há algo que só o Senhor e você conhece. Então nessa noite, coloque nas mãos do Senhor. Vamos levantar um clamor nessa noite. Porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. E como nós cantamos, o nome dele é poderoso para fazer. Pedro curou Enéas lá em Jope. Foi pelo nome de Jesus. E esse nome, ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu o seu poder, ele continua o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nessa noite começa a orar agora, aonde você está. Começa a profetizar bênçãos na sua vida, na área em que você precisa. O Senhor conhece o teu coração. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração, irmão, nessa noite. Jesus, ele venceu a morte. Ele ressuscitou por amor à minha vida e à sua vida. E ele já tem uma palavra de vitória para nós. Deus já decretou a nossa vitória, então começa a profetizar na sua casa. Profetiza a paz no seu lar, profetiza nessa noite a esperança, a alegria, a saúde, a sua família, toda a sua família no altar do Senhor. Começa a clamar o Senhor nessa noite, começa a levantar um clamor. Se a igreja soubesse o poder que ela tem na oração. Oh, xerabaganá, subi, alamaná, xandarabá. O mistério de tua
a morte venceste, o véu do rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Começa a adorar o Senhor nessa noite. Tu és invencível, Senhor, inigualável. Não há outro igual ao Senhor, ó Pai. Tu é a glória acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus é poderoso, irmão. É poderoso para fazer aquilo que você precisa, a tua necessidade. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Eu te convido nessa noite. Vira pro irmão que está do seu lado e fala assim: hoje, fala com autoridade, fala: hoje você vai conhecer o poder do poderoso nome de Jesus. Hoje você vai conhecer o poderoso nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, oh Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor não mudou. O mesmo nome que curou, ressuscitou a filha de Jairo, é o mesmo que levantou aquela mulher, é o mesmo que abriu o mar vermelho, que caminhou com o povo, Senhor, no deserto, que derrubou as muralhas de Jericó, que curou enfermos, que salvou pessoas, hoje está aqui, Deus. E nós cremos no Teu milagre, nós profetizamos nas nossas vidas, Deus. Ó Deus, e cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem ouvido, Senhor Deus, o nosso clamor e a nossa oração. Espírito Santo de Deus, eu te entrego as nossas vidas nessa noite. Pedindo, Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor vá tomando, Senhor Deus, as nossas vidas e a cada necessidade que foi colocada em Tuas mãos nessa
nesta noite, ó Deus. Nós somos, Senhor Deus, teus filhos, totalmente, completamente dependentes do Senhor. Estamos aqui nesta noite para dizer, Senhor Deus, que a melhor parte de nós é a tua presença, ó Pai. Que a melhor parte, Senhor Deus, de nós é ter o Senhor em nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, eu te peço. Oh Deus, começa, Senhor Deus, mover, Senhor Deus, na área espiritual, Deus. Começa, Senhor Deus, transformar, Senhor Deus, corações. Oh Deus, começa, Deus, nesta noite, Espírito Santo, a trazer a cura, Senhor Deus, para os necessitados, ó Pai. A libertação, Senhor Deus, das nossas famílias, dos nossos parentes, Espírito Santo. Vai tocando nos nossos lares, Senhor. Vai entrando na nossa casa, no nosso trabalho, Deus. Começa a transformar, Senhor Deus, vidas. Começa, Senhor Deus, a transformar corações. Espírito Santo, eu te entrego nesta noite, ó Pai, essa igreja, Senhor. Pedindo, Espírito Santo, que o Senhor comece a ter liberdade em nosso meio, ó Pai. Que o Senhor encontre neste lugar pessoas que te adorem, ó Deus, em espírito e em verdade. Que todo achismo, Deus, que todo erro venha cair por terra. E que o Senhor venha crescer neste lugar. Que a tua presença venha crescer neste lugar. Que o céu venha se rasgar sobre nós, Espírito Santo. E que a tua glória venha descer. E que a nossa adoração venha subir com um aroma suave e agradável a ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, intercede por nós, ó Pai. Que tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós não somos merecedores, Senhor, do teu amor e da tua graça, Senhor. Mas nesta noite estamos aqui dizendo que somos completamente dependentes de ti. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas das vezes duvidar, Senhor Deus. Achar que estamos abandonados e esquecidos, Espírito Santo. O Senhor tem habitado dentro dos nossos corações. O Senhor tem sido, Senhor Deus, Pai, o nosso alicerce, ó Pai. O Senhor tem sido a nossa coluna, Senhor. O Senhor tem nos mantido de pé. O Senhor tem nos dado saúde. O Senhor tem nos dado condições de estar na tua casa. E muitas das vezes somos ingratos. Perdoa-nos, Senhor. Quantas das vezes temos a oportunidade de estar na tua casa e não entramos aqui, Senhor Deus, e arrumamos desculpas para não estar aqui. Deus, perdoa-nos, ó Pai. Por muitas das vezes entrar aqui, Senhor Deus, e não estar com o coração, Pai, aberto para o Senhor. Da nossa, Pai, muitas das vezes oração e adoração não passar do teto, ó Pai. Te pedimos perdão, Senhor. Tenha liberdade, Deus, em nosso meio. Começa a trabalhar dentro dos nossos corações, Senhor. Para que possamos ser referência para as pessoas que estão lá fora. Que através dos nossos testemunhos, Deus, muitas vidas venham se converter, Deus, e venham se render aos teus pés, assim como foi com Pedro, ó Pai. Que nós venhamos ser discípulos, ó Deus, e fazer a tua vontade e o teu querer neste lugar, ó Pai. Eu te entrego, Senhor Deus, as nossas vidas e a nossa oração nesta noite, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.